Olá, eu sou Daniel Iani Filho, mestre em ortodontia pela Unesp Araraquara e doutor em ciências médicas pelo Gastrocentro Unicamp. Na odontologia, sou professor em ortodontia, especialista em biomecânica com foco na técnica do arco segmentário de Burston. Por força das circunstâncias da vida clínica, me tornei especialista em mordida aberta. A necessidade me levou a me dedicar, a estudar e desenvolver soluções e protocolos relacionados à mordida aberta. E assim nasceu o livro Mordida Aberta, um Desafio, tratamento de casos esqueléticos, cirúrgicos, sem cirurgia. Tenho ensinado estas soluções e protocolos de mordida aberta ao redor do mundo. Nos últimos 6 meses, estive na Lituânia, na Croácia, na República Tcheca, no Líbano, no Kuwait, Paris i Los Angeles. Daniel, fenomenalni ste, svaka čast, predavanje je bilo fenomenalno, odličan ortodont, biomehaničar, knjiga je fenomenalna. Pristup otvorenom zagrizu je sad ima sasvim novo svjetlo na tu temu i hvala na fenomenalnom znanju koje ste nam dali. A agenda de 2016 contempla Israel, Rússia, Londres, África do Sul e vários outros países. E desse modo, vou disseminando os conhecimentos e meus protocolos que são realmente muito úteis no tratamento das mordidas abertas cirúrgicas, que tratamos sem cirurgia. Nos próximos vídeos, vou compartilhar com vocês as respostas para várias dúvidas clínicas, as soluções para casos de grande complexidade, esqueléticos, aqueles casos que vários ortodontistas classificam como cirúrgicos, porque simplesmente são cirúrgicos. Esses casos eu vou mostrar como, utilizando os protocolos Iani, você os corrige sem cirurgia. Quero compartilhar com vocês minhas criações, os protocolos que desenvolvi para crianças e adultos, também como definir e classificar o grau de dificuldade do tratamento de uma mordida aberta, como fazer a previsão do que vai acontecer no futuro com uma mordida aberta em uma criança ainda em crescimento. Ou seja, a solução de vários tópicos e problemas clínicos de grande complexidade, que no passado tiraram meu sono, minha paz, mas que hoje estão resolvidos. Essas soluções não nasceram do dia para a noite. Elas não estão didaticamente descritas nos livros e artigos. Essas soluções são o fruto de várias criações e construções de 7 anos de trabalho intenso, criando e recriando, aperfeiçoando sempre, superando problemas e desafios, mas acima de tudo, com foco e determinação em encontrar respostas e soluções para uma das masoclusões mais difíceis de serem tratadas, que é a mordida aberta esquelética. Quero, portanto, compartilhar essas soluções, as experiências e a maturidade de mais de uma década de trabalho, que transformaram o que era difícil em relativamente fácil e o que era cirúrgico em não cirúrgico. Hoje, já não há mais motivo para perder sono e termos insucessos. O que fiz de bom nesse assunto, compartilho com vocês agora pela internet. Neste primeiro vídeo, eu quero falar sobre um tema específico. Quero falar sobre as dificuldades das mordidas abertas como fonte de insucessos clínicos. Para começar, gostaria de dizer que muitas mordidas abertas são realmente difíceis e que não é vergonha alguma ter insucesso nesta maloclusão. Veja o que aconteceu comigo há 15 anos atrás. O que vou mostrar para vocês é uma história real. Há muitos anos atrás, chegou no meu consultório a paciente Esther, que na época tinha 9 anos de idade, e uma mordida aberta não muito severa. Nada assim tão assustador. Veja que ela tem um overjet e um perfil convexo. A relação de molares é de classe 1 e de caninos também, em ambos os lados. Ou seja, eu tinha uma mordida aberta em uma maloclusão de classe 1. Apresentava também interposição de língua, hábito de sucção do polegar e respiração bucal. Naquela época, eu classifiquei essa maloclusão como uma mordida aberta anterior dento-alveolar, restrita aos dentes anteriores. Não parecia nada muito difícil e comecei a tratar. Eu estava no início da minha vida de pós-graduado, como mestre em ortodontia, e um tanto confiante. E o que acontece depois é que é um tanto estranho. Como ela tinha um problema funcional, hábito de sucção de polegar, decidi utilizar uma grade lingual fixa.
Não quis utilizar um aparelho ortodôntico removível com grade porque eu ia necessitar de colaboração e eu sabia que não era muito boa. Então a grade fixa parecia uma ótima opção. Mesmo porque, em muitos outros casos clínicos, a grade fixa sozinha resolveu o problema e em 3 ou 4 meses o problema estava resolvido. Foi o que aconteceu neste caso, que apresentava uma mordida aberta anterior, com interposição de língua, e em apenas 3 meses a mordida aberta fechou. Então segui basicamente o mesmo raciocínio. Tenho um hábito de sucção, um problema funcional, então vou utilizar uma grade lingual fixa. Só que esta grade, depois de 6 meses, não fechou a mordida aberta. E houve muito pouca melhora. E aí eu tive que pensar em mais alternativas. Usei por algum tempo puxada alta para dormir. Tive resistência? Sim, eu tive, mas eu tentei. Depois de algum tempo, utilizei aparelho fixo com elásticos e nada de fechar a mordida aberta. Então resolvi tentar um pouco mais de biomecânica, utilizando agora um cantilever. Nós sabemos que nos casos de mordida aberta, cai muito bem utilizar um cantilever, uma vez que ele gera uma força extrusiva anterior e uma força intrusiva posterior, o que é totalmente desejado e consistente num caso de mordida aberta. E apesar dos esforços e inúmeras estratégias e tentativas, sabe o que aconteceu? Não fechou a mordida aberta. E ao final de mais de 2 anos de tratamento, a paciente ainda tinha uma mordida aberta anterior. E a mãe, pagando o tratamento direitinho, pontualmente. Depois de algum tempo, a mãe estava cansada. A criança também. E eu, frustrado. Este era o cenário. Enfim, após 2 anos de esforços e tentativas, a mãe desistiu do tratamento com a criança ainda com mordida aberta. Eu, indignado, pensava: oh meu Deus, eu mestre em ortodontia. Estudei 3 anos em período integral. Deixei o meu trabalho no Banco do Brasil, onde eu era funcionário. Deixei tudo. Fechei o consultório. Vivi apertado com bolsa de estudos. Ou seja, me dediquei. Não estava brincando. E essa mordida aberta, depois de 2 anos, ainda persistia e me frustrava. Esses eram meus sentimentos naquele momento de vida. Me sentia um tanto impotente na briga contra a mordida aberta, contra o hábito de sucção polegar e contra a falta de colaboração. Ainda bem que eu tinha um escudo, que era a falta de cooperação, o que naquele momento justificou o insucesso. Passado o trauma, eu prossegui a vida e depois de 10 anos, essa paciente voltou. Voltou agora adulta, já no fim da universidade. Voltou com uma mordida aberta esquelética e uma classe 3 esquelética. Quando eu olhei para aquela oclusão, eu me assustei. Ela tinha agora uma classe 3 esquelética, mas veja, no passado ela era uma classe 1 quando criança. Mas agora, no lado direito, ela era uma classe 3. Do lado esquerdo era pior ainda, ela tinha uma super classe 3. E olha que estranho o perfil, que era convexo, agora é côncavo. Ou seja, houve uma grande transformação dessa face e desta oclusão, me mostrando que o caso era muito mais difícil do que eu diagnostiquei, do que eu previ há 10 anos atrás. 10 anos depois, diminuiu a minha frustração. E agora a inquietação era: por que eu não identifiquei no passado o verdadeiro grau de dificuldade daquela má oclusão? Onde eu estou falhando? O que é que está faltando? Onde está a minha limitação? O que é que eu não aprendi? Será que eu faltei em alguma aula? Essas foram as indagações que fizeram nascer o livro Mordida Aberta, um Desafio. Saibam vocês que eu devo o livro a esta paciente. Foi este caso que me motivou e me impulsionou a me aprofundar no assunto, uma vez que este insucesso me levou a entender que eu não sabia o suficiente sobre o diagnóstico e a definição do grau de dificuldade das mordidas abertas. E apesar de tudo que eu estudei, do quanto eu estudei, apesar de ter tido nota 10 em ortodontia na faculdade, ter apresentado inúmeros trabalhos em jornadas acadêmicas, de ter ganhado vários prêmios e menções honrosas, de ter sido monitor em ortodontia, de ter sido aluno especial de mestrado em ortodontia, depois ter deixado o Banco do Brasil para me dedicar exclusivamente para a ortodontia. Apesar de tudo isso, eu entendi que eu ainda não sabia o suficiente sobre mordida aberta. Foi aí que eu decidi a me dedicar aos estudos e ao entendimento mais aprofundado das mordidas abertas. Na minha vida, os nãos impulsionam os sims. E do limão,
eu fiz uma limonada. Das dificuldades nasceu o livro, os conhecimentos e as soluções. Neste vídeo inicial, quis apenas conversar com vocês sobre uma das armadilhas da mordida aberta. Ou seja, algumas vezes ela parece fácil, mas pode ser muito, muito difícil e apresentar dificuldades de tratamento. Faltava, não falta mais, um método diagnóstico para identificar o verdadeiro grau de dificuldade de uma mordida aberta. E isso eu apresentarei nos próximos vídeos. Fique ligado, você poderá estudar online, na sua casa, todo o processo de diagnóstico e de tratamento das mordidas abertas em crianças. Fique comigo e me siga nos próximos vídeos. Até o próximo. Zdravljen, danes smo bili na tvojem seminarju in zelo smo uživali. Bilo je super, vsi smo bili zadovoljni, ker je bilo zelo sproščeno. Zahvaljujem puno. Jaz pa ne vem, kaj ne rečem, ampak se bom pridružil mojim kolegicama, bilo je odlično. Predvsem smo se morali naučiti zapreti okenčka Windowsa in razmišljati po novi filozofiji. Odprti gris je nekaj, kar je vedno težko reševati v ambulanti, zato je vsak seminar dobrodošel in izvedeli smo kup novih stvari.